Urgentíssimo! Hugo Mota toma uma grandiosa decisão em favor do Eduardo Bolsonaro. E da sua própria pele, viu? E tem mais, patriotas. Até que enfim apareceu um ministro do STF para dar um basta no ministro Alexandre de Moraes. O Fux recebeu uma oportunidade, uma chance dos Estados Unidos da América. O único daqueles ministros, e mais Nunes Marques e André Mendonça, que não tiveram os vistos cancelados, foi o Fux. E parece que o Fux está dando valor na decisão que Donald Trump tomou. Veja qual foi a decisão, a grandiosa decisão que Fux tomou contra o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes só não está arrancando o cabelo da cabeça porque não tem. Porque se tivesse, ele ia arrancar, viu? Por causa dessa decisão do Fux. E não para por aí, não. O Hugo Mota tá daquele modelo, faz uma coisa boa e depois faz 10 mal. Vem comigo pra vocês saberem as decisões que estão lá na Praça dos Três Poderes. E já adianto pra vocês, viu? Apareceu um homem sozinho lá na Praça dos Três Poderes, de frente ao STF. E veja o que ele fez na frente dos ministros do STF. Olha só. Hugo Mota rejeita enviar os pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara. Ele sabe muito bem, se ele tomar essas decisões, a batata dele vai estar assando lá nos Estados Unidos. E ele pode ter os seus vistos cancelados, não só dele, como da Davi Alcolumbre. Então o Hugo Mota está tremendo mais do que vara verde. Melhor dizendo, ele está andando de pianinho. Nós sabemos muito bem que o Hugo Mota, né, ele estava aí trabalhando para colocar em pauta a anistia, mas o ministro Alexandre de Moraes tomou umas decisões meio cabulosas, né, e enviou a Polícia Federal lá na cidade onde o pai do Hugo Mota vive e deu uma enquadrada no pai dele. Depois o ministro Alexandre de Moraes teve uma reunião com o Hugo Mota e depois dessa reunião o Hugo Mota mudou de lado. Melhor dizendo, o tal do jogo sujo, né, patriotas? O tal do jogo sujo, né? E depois eles falam em Estado Democrático de Direito, democracia. Então, o Hugo Mota acaba de tomar uma grandiosa decisão impedindo que rejeitasse os pedidos de cassação de Eduardo ao Conselho de Ética da Câmara, viu? Então o Hugo Mota impediu, não quer a cassação do Eduardo Bolsonaro. Mas só que o ministro Alexandre de Moraes, no sábado, ele já mandou bloquear todos os bens do Eduardo Bolsonaro. Contas bancárias, bloqueou casas, apartamentos, tudo que está no nome do Eduardo Bolsonaro foi bloqueado e impedido dele receber qualquer quantia, né, nas contas bancárias dele, até Pix, até dinheiro para enviar para ele pro exterior. Tá tudo impedido. Nenhum banco pode fazer nenhuma transação, né, para enviar dinheiro para o Eduardo, só para vocês entenderem. Mas isso aí não aconteceu só com o Eduardo, não. Aconteceu com a juíza Ludmila Grillo, aconteceu com o Constantino, aconteceu com o Alan dos Santos. Então isso não é uma coisa isolada, não. Isso é ditadura, censura, perseguição implacável contra a ala conservadora. Agora vem comigo para vocês saberem de uma decisão drástica que o Hugo Mota tomou. Ele não precisaria fazer isso, né, mas ele fez. Olha só, patriotas, a decisão catastrófica que o presidente da Câmara dos Deputados tomou. Mota vê as sessões de comissão da Câmara sobre Bolsonaro. O colegiado se reunirá para tratar questões sobre o ex-presidente nesta terça-feira. Entenda. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicano, PB, proibiu às comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores de realizarem sessões nesta terça-feira, 22, para homenagear o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro ocorreria durante o recesso parlamentar. A decisão veio por um ato assinado por ele, que proíbe a realização de reuniões de comissões entre os dias 22 de julho e 1º de agosto deste ano. Mota ligou para os presidentes das comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores para pedir o cancelamento das sessões nesta terça-feira. Gente, isso está muito estranho, não, cara? O ministro Alexandre de Moraes começa a tomar essas decisões, medidas cautelares contra o presidente Bolsonaro, várias restrições, e aí depois o Alcolumbre e o Hugo Mota entra de recesso. E os parlamentares suplicaram, pedindo, né, que o Hugo Mota voltasse, cancelasse o recesso juntamente com o Alcolumbre, e eles disseram não. Aí os deputados e senadores foram lá e fizeram uma pauta mesmo, uma reunião entre si, e o Hugo Mota não aceitou. E Hugo Mota, se você tiver na balança nem quente nem frio, morno, vai ser lançado, viu? E outra coisa, se você ficar pro lado do ministro Alexandre de Moraes, o grosso lá dos Estados Unidos tá chegando, viu? E é melhor você pro lado do Donald Trump, viu? Pro lado da ordem do progresso, viu? Dos patriotas, Hugo Mota. Não falo nem desse não. Da Constituição, só ele obedecer na Constituição, pedindo demais. Só dele obedecer a Constituição, rapaz, esses ministros do STF já era pra ser impeachment. Só dele obedecer e Davi Alcolumbre. Então, Hugo Mota, anda de pianinho, viu? Porque se você começar a querer, né, defender a lado esquerdista, o grosso dos Estados Unidos vai vir, mas vai vir com tudo, viu? E ali não vai perdoar mesmo, viu? Você já viu aí o que aconteceu com os ministros do STF, né? Cancelamento de visto deles e dos familiares deles, viu? Os Estados Unidos deu uma chance pra você, viu, Hugo Mota? Você e o Davi Alcolumbre, tá? Pena de morte financeira, imaginem todos os bens sequestrados, hein? Meu Deus do céu. Vida de pobrinho, hein? Com meu pão que o diabo amassou, é assim que vocês gostam, que o povo vive? Pois é, né? Vida de miséria, né, o Lula, né, Lulinha, né? É assim que você gosta, Lula? Agora eu vou revelar para vocês o que o homem fez lá na porta do STF, contra os ministros do STF. E olha só, até que enfim Fux tomou uma grandiosa decisão, maravilhosa. Quem não gostou disso foi o ministro Alexandre de Moraes. Se ele tivesse cabelo na cabeça, ele já iria arrancar tudo, não ia deixar nada. Luiz Fux vota contra medidas de Moraes impostas a Bolsonaro. Fux está dando valor nas decisões e na chance que Donald Trump deu a ele, viu? Donald Trump deu uma grandiosa chance para o Fux, viu? E ele abraçou essa grandiosa chance, viu? De não perder o seu visto, ele e seus familiares, viu? E até a Lei Magnitsky e fora as outras punições. O ministro considerou que não existe os requisitos legais para concessão da medida, tá? O ministro Luiz Fux foi o único integrante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, a não referendar as medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu voto, o magistrado destacou que a decisão contra o líder conservador não possui os requisitos legais para ser concedida. Carece a tutela cautelar do preenchimento dos requisitos do periculum in mora. O perigo da demora e dos fumos comícios delicit, a fumaça da prática do delito, para fundamentar o decisão que, com expressiva gravidade, baseia-se em possível prática de ilícitos, registrou Fux. Tantas palavras, difícil, né, essas coisas. Ainda bem que ele tomou uma decisão, né, grandiosa, né? Olha só aqui. O ministro também destacou que a aplicação da proibição de uso das redes sociais por Bolsonaro, imposta por Moraes, colide com a liberdade de expressão. Colide. A parte das medidas cautelares impostas consiste no impedimento prévio e obstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão. Todas as redes sociais confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão, ilustrou. Cláusula pétrea da Constituição brasileira. Então, resumindo aqui, o Fux disse assim na decisão dele para o Moraes: você está ferindo, atropelando, rasgando, né, a cláusula pétrea
viu? O direito da pessoa se expressar. Então o ministro Alexandre de Moraes está violando a Constituição brasileira, viu? O magistrado ainda lembrou que, mesmo em decisão de medidas cautelares diversas da prisão, é indispensável a demonstração concreta da necessidade delas e também de que as medidas aplicadas sejam adequadas ao caso. Ao meu ver, os referidos princípios, necessidade e adequação se encontram desatendidos. No presente caso, ao menos por hora, reiterando as vênias de estilo, apresentou o voto divergente não referendado à decisão. Finalizou. Então, o ministro Luiz Fux foi contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes em aplicar medidas cautelares contra o presidente Bolsonaro. Medidas não, né? Ele prendeu o Bolsonaro, prendeu. Até para o presidente Bolsonaro fazer seus tratamentos por causa daquela facada que ele levou desses que faz parte desses integrantes, desses comunistas socialistas, vai ficar difícil, porque por causa das medidas cautelares, o presidente Bolsonaro tem hora de sair de casa e hora de voltar. Então, muitas das vezes vai atrapalhar ele até ir no hospital. Daí já deu pra vocês entenderem o que o Moraes quer. Na verdade, eles querem eliminar Bolsonaro. Só quem não viu isso é trouxa. Doidinho pra colocar ele lá na cadeia. Comunistas não gostam de concorrente. E se coloca na cadeia, é isso que eles querem fazer com Bolsonaro. E não vai demorar muito tempo não, viu, gente? Abre o olho, patriotas, abre o olho, porque essa galera não tá pra brincadeira. Se Bolsonaro estava em vida em 2018, eles tentaram tirar a vida dele, imagine dentro de um presídio. Imagine dentro de um presídio. Deus que nos livra desse mal, viu?